Então vamos lá, pessoal. Nossa próxima aula, agora na seção 11 da fiscalização e de controle. Artigo 69 e 70, aula 17 aí. Então vamos lá. O que diz o artigo 69? Constitui atos ou fatos sujeitos à fiscalização e controle da Assembleia Legislativa e de suas comissões. Inciso 1. Os de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta. Inciso 2. Os atos de gestão administrativa do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, seja qual for a autoridade que tenha praticado. Inciso 3. Os atos do governador e vice-governador do Estado, do secretário de Estado, do Procurador-Geral de Justiça e do Procurador-Geral do Estado, que importarem tipicamente crime de responsabilidade. Então, pessoal, aqui é o seguinte, né? Esses aqui são alguns atos e alguns fatos sujeitos à fiscalização e controle da Assembleia Legislativa e de suas comissões. Então, a situação aqui é bem simples. O gestor público, ele é um mero administrador da coisa pública. Quem é o dono da coisa pública é o povo. Quando nós, cidadão, vota num deputado, é como se a gente estivesse passando uma procuração para ele, por meio do voto, né? Então, eles vão, é como se fosse o povo, de certa forma, indiretamente atuando lá, né? Então, quem é que paga os impostos? A não ser nós, o cidadão, por meio de nossos impostos que a gente paga todos os dias, né, de forma cara. Se a gente espirra, a gente já está pagando imposto. Então, quem tem o poder de fiscalizar esses atos, esses fatos, né, é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro é o povo, representado pela Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, né? Tecnicamente falando, né? Então, o que diz aí o inciso primeiro? Fiscalizar contábil, financeira, orçamentário, operacional e patrimonial. Preste atenção. Quando ele fala a contabilidade, é o povo, é como se o povo estivesse fiscalizando o dinheiro que ele está investindo, o financeiro, o orçamentário, como está sendo gasto operacionalmente, né? O que estão fazendo com o patrimônio do Estado, né? Então, cabe a quem fiscalizar isso aí? A Assembleia Legislativa e as comissões, como nós já falamos lá atrás, aquelas comissões permanentes, né, de acordo com as suas especificidades, né? Além disso, os atos de gestão administrativa do Poder Executivo, né, incluindo a administração direta e direta, seja qual for a autoridade que tenha praticado o ato ali, né, os atos do governador, do vice do governador, do secretário, do procurador de justiça, do procurador-geral do Estado, né, que importem tipicamente crime de responsabilidade. E aqui eu trago um exemplo do caso da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi impeachmentada por conta de crime de responsabilidade, né? Quem foi que fez isso? Foi o Congresso Nacional, né? Por meio de dos deputados e tal. Então, esses atos, quem tem o poder de fiscalização é a Assembleia, e assim como as suas comissões. E aí vem o artigo 70 e diz o seguinte, que a fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluindo os da administração direta, pelas comissões, sobre a matéria de competência desta, obedecerão as seguintes regras. Espero que vocês estejam acompanhando aí por meio do regimento interno, que está um pouco pequena a letra aqui.
As propostas de fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer membro ou deputado à comissão, com a específica indicação do ato e fundamentação da providência objetivada. Inciso 2. A proposta será realizada previamente quanto à oportunidade e conveniência da medida e o alcance jurídico administrativo, político, econômico, social ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a metodologia de avaliação. Inciso 3º. Aprovação pela comissão, o relatório prévio, o mesmo relator ficará encarregado de sua implantação. Inciso 4º. O relatório final da fiscalização e controle, em termos de comprovação de legalidade do ato, avaliação política administrativa, social e econômica de sua edição e quanto à eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, atenderá no que couber ao que dispõe o artigo 38, parágrafo 3º. Artigo 38. As comissões parlamentares de inquérito, com poder de investigação próprio da autoridades judiciais, terão competência para, especialmente, parágrafo 3º, ao término dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado com as suas conclusões e envio à mesa para publicação e encaminhamento regimental das proposições que contiver. Inciso 2. Ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do Estado, conforme o caso, para a promoção da responsabilidade criminal ou civil ou de medida decorrente de suas funções institucionais, né? Inciso 3º, ao Poder Executivo para providências saneadoras de caráter disciplinar administrativo, decorrente do artigo 37, parágrafo 2º e 6º da Constituição Federal. E vem aqui o inciso 4º, a comissão permanente, cujas atribuições têm maior pertinência com matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no item anterior. Inciso 5º, a Comissão de Orçamento e Finanças e ao Tribunal de Contas para fim de controle externo previsto na Constituição do Estado. Pessoal, aqui é o seguinte, né? Esse artigo 70 que fala no regimento interno, que a fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluindo a administração direta da sua matéria de competência dessa, essas são algumas regras que, como é que ocorrerá essas fiscalizações e esse controle, né? Então, a primeira regrinha aqui, né, que uma proposta de fiscalização e controle, ela pode ser apresentada por qualquer deputado ou membro da comissão, né? E isso tem que ser indicado. O ato tem que ser muito bem fundamentado, né? De forma objetiva, né? Essa proposta que será realizada, né, de acordo com a oportunidade e conveniência, né? Tem que ser definido dentro dessa proposta o plano de execução e a metodologia que será feita essa avaliação, né? Então, vamos imaginar que a comissão faça um relatório prévio e o mesmo relator ficará a cargo de sua implantação, né? Esse relatório de fiscalização e controle tem que, nos termos de comprovação da legalidade do ato, realizará avaliação política, administrativa, né? Quanto à eficácia desse resultado, dessa gestão orçamentária e financeira, mas tem que atender o que dispõe esse artigo 38, parágrafo 3º. E é o que dispõe de 38, parágrafo 3º, que fala sobre as comissões parlamentares de inquérito, né? Que tem esses poderes de investigações próprios das autoridades judiciais, né? Então, essa é alguma regrinha que esse artigo 70 ele fala. Então, é bem detalhado, vocês dão uma lida com bastante calma, tá? E aí fala aqui o parágrafo primeiro que a comissão para execução das atividades que trata este artigo poderá solicitar ao Tribunal de Contas do Estado as providências ou informações, salvo exceções expressas, serão assinado prazo não inferior a 10 dias para o cumprimento das convocações, prestações de informações,
atendimento às requisições de documentos públicos e para fiscalização de diligência e perícias. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior exigiria a apuração da responsabilidade do infrator na forma da lei. Pessoal, aqui a gente fecha essa parte aqui, tá? Então, a comissão, assim que ela começar a iniciar a execução das atividades, ela pode solicitar ao Tribunal de Contas providências, informações, até porque o Tribunal de Contas ele é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, né? E salvo, o parágrafo 2º fala, salvo exceções expressas, né? Esses serão assinados prazos, esses prazos não inferiores a 10 dias, e justamente para quê? Para cumprimento de convocações, prestação de informações, né? Atendimento de requisições. Então, aquele que não cumprir com as convocações, não prestar as informações, não atender às requisições de documento público ou a realização de diligência e perícia, esse vai ensejar em apuração de responsabilidade na forma da lei. Então, ele vai ser responsabilizado, poderá ser. Certo? Então, a gente encerra aqui essa aula por aqui. Até a próxima aula.